Que alegria encontrar você aqui no programa Redenção, toda semana, para juntos crescermos, na intimidade com o nosso Deus. Estamos trilhando uma caminhada bonita de aprendizado com Santo Afonso Maria de Ligório. Que honra é ter a sua companhia, uma bênção de Deus, mas também a companhia do Padre Everson. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa, querido irmão, querida irmã. E nessa caminhada, seguindo o testamento espiritual de Santo Afonso, no livro Uma Estrada de Salvação. Santo Afonso, ele nos convida a entrar dentro do seu coração, cheio de amor para com Deus e com uma preocupação que todos nós amemos a Deus sobre todas as coisas para nós nos tornarmos santos. E é por isso que o programa de hoje vai ser muito importante para cada um de nós. Para tornar-se santa, a alma necessita dar-se inteiramente a Deus. É a proposta de Santo Afonso para refletirmos. Ele que se entregou totalmente à vontade de Deus. E por isso, ele se tornou verdadeiramente santo. E nessa busca pela santidade, eu e você, então, todos nós, precisamos contar com a graça do Espírito Santo. Que durante todo o programa de hoje, que tudo hoje seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Clamemos juntos, rezemos e suplicamos ao Senhor que nos ajude a sempre lutar pela santidade. Vem, Espírito Santo de Deus. Aqui no programa Redenção, nosso contato com a Palavra de Deus também é essencial. Nós aprendemos, com Santo Afonso, a valorizar a Palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. E aqui hoje, nesse momento com a Palavra do Senhor, nós vamos meditar um salmo muito bonito, o Salmo 55. Nós vamos meditar dos versículos 2 até o versículo 9. E vamos rezar juntos, dizendo assim, Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas a minha súplica. Presta-me atenção e escuta-me. Estou ansioso na minha tristeza, perturbado pela gritaria do inimigo e pela tribulação do ímpio, pois fazem cair a iniquidade sobre mim e com furor me maltratam. Meu coração se torce dentro de mim. Um pavor mortal sobre mim se abateu. Temor e tremor me invadem e me oprimem o pavor. Eu disse, quem me daria asas como de pomba para voar e encontrar abrigo? Sim, fugiria para longe e permaneceria no deserto. Lá eu esperaria por quem me salvasse do vento, do furacão e da tempestade. Que salmo bonito! Um salmo que nos ajuda a olhar, enquanto eu fui lendo aqui, nos ajuda a olhar para cada situação da nossa vida e perceber que nós devemos procurar em Deus, nos entregar a Deus para alcançar talvez a libertação, não é, Padre Everson? E olhar com confiança. Sim. Esse salmo nos ajuda a pensar, quando nós temos coragem de nos colocar diante de Deus e dizer, dá ouvidos, ó Deus, à minha súplica. Então, quase que nós estamos dando uma ordem para Deus. Deus, escuta o que eu tenho para dizer. Como isso me conforta, né?
Mas o Salmo ainda continua, e não te escondas a minha súplica. Que confiança que Santo Afonso então vai dizer que essa confiança deve nos levar a nos preocupar nesse relacionamento confiante e amoroso a Deus. Nós vamos ter a verdadeira santidade, e essa santidade que nós vamos conseguir entregando-nos inteiramente a Deus. E é interessante que Santo Afonso, ele começa a refletir, lembrando um pensamento de São Felipe Neri, quando ele diz: a quantidade de amor que nós colocamos nas criaturas, essa mesma quantidade tiramos de Deus. Achei muito interessante, eu fiquei pensando o que Santo Afonso queria dizer com isso. Porque se eu coloco meu amor nas criaturas, pessoas, coisas, situações, eu estou roubando de Deus. Dar-nos inteiramente. Mas ele continua com um pensamento bastante sério. Deus tem ciúme de nossos corações. Deus quer ser amado de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Mas aí depois Santo Afonso, ele faz uma pergunta para nós refletirmos. Deus estaria exigindo muito de nós? Ele, Jesus, que derramou o seu sangue e deu sua vida por nós numa cruz? Jesus está exigindo muito de nós, querendo que nós o ame sobre todas as coisas? Ele que deu o exemplo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, e ele dá a sua vida de uma maneira tão dolorosa. E aí ele termina: Jesus não merece então todo o nosso amor? Então, queridos irmãos e irmãs, acima de todas as coisas, devemos amar a Deus. Acima de todas as criaturas, devemos amar e devemos entregar-nos inteiramente a Deus. E Padre, felizes de nós que lutamos para compreender essa verdade, felizes de nós que vamos na nossa caminhada de fé compreendendo essa necessidade de acolher esse amor de Deus e ir nos entregando a Ele, nos desapegando das coisas deste mundo, saber que o Senhor tem tudo que nós precisamos. Eu acho interessante quando Santo Afonso nos diz aqui, certas almas são chamadas por Deus para se tornarem santas, mas porque vão com reserva, conservando algum afeto às coisas da terra, não se fazem e jamais se farão santas. Gostaria de voar, mas porque estão presas a algum apego, não consegue e permanece sempre na terra. É preciso, pois, desprender-se de tudo, toda amarra, seja grande ou pequena. E ele, destacando esse pensamento, fala de São João da Cruz, né? E eu acho interessante, Padre, essa parte aqui que Santo Afonso fala e destaca o pensamento de São João da Cruz, porque muitos de nós somos chamados a realizar uma missão neste mundo. E porque não temos essa consciência, Padre, nós vamos vivendo de qualquer jeito e não conseguimos, muitas vezes, dar os passos que precisamos dar para realizar a nossa missão. E por isso, Caísa, é interessante como Santo Afonso também diz: para possuir Deus totalmente, é preciso deixar tudo aquilo que não é de Deus. Então, sim, a alma poderá dizer ao Senhor: meu Jesus, eu deixei tudo por vós. Dai-vos agora todo a mim. Que coisa bonita quando nós, queridos irmãos e irmãs, tivermos essa grandeza e essa abertura espiritual de poder dizer a Jesus: ó meu Jesus, eu deixei tudo por vós. Única coisa que agora eu vos peço, dai-me a vós mesmos. É um ato de amor, é um ato de comunhão perfeita.
E quando o padre diz, né, dessa questão de deixar tudo por Deus, o padre faz uma opção, o padre Everson e outros padres, né, de entregar a vida para a evangelização, para estar ali numa missão que Deus o chamou. Agora, eu e você, talvez você está aí na sua família, tem o seu trabalho e está perguntando, mas como que eu vou deixar tudo, me entregar inteiramente a Deus? Isso não quer dizer que eu tenho que ir para um convento, enfim. Não, isso não quer dizer isso. Quando eu falo que eu me entrego inteiramente a Deus, talvez numa vida lá que eu estou em a minha família, o meu trabalho, é porque diante de tudo que eu passo, eu vou fazendo escolhas. E percebendo que naquelas escolhas eu me entrego a Deus, eu não fico me entregando a apegos deste mundo, mas eu vou fazendo opção por Deus, porque eu quero ser de Deus, independente do local aonde eu estiver. Essa entrega precisa acontecer não somente por parte do Padre Everson, que é um sacerdote e que está respondendo a um chamado, mas também por cada um de nós que em algum lugar nós estamos desempenhando a nossa missão. E Santo Afonso, padre, ele diz, já nos dizendo que essa estrada não vai ser fácil, o senhor quer ler aí, que eu sei que o senhor destacou a mesma parte que eu destaquei. Para conseguir isso, é preciso pedir sempre que Deus nos encha de seu amor. O amor é aquele fogo potente que queima em nossos corações todos os afetos que não são de Deus. Não nos esqueçamos, sem oração, nós não iremos nos entregar totalmente a Deus. Que bênção é sempre nos encontrarmos aqui no programa Redenção, não é? E você já sabe, aqui no programa, além da sua companhia, eu estou aqui na companhia do Padre Everson, mas também temos a companhia do irmão André Luiz Silva Oliveira, ele que é diretor do Centro Redentoristas de Espiritualidade. E hoje ele tem mais um tema muito especial que vai nos ajudar a crescer na fé. Nós queremos falar a respeito da importância da espiritualidade redentorista, que tem diversos elementos. São devoções que acompanham a congregação desde a sua fundação. Por exemplo, a encarnação do Verbo. Nós vemos na narrativa do Evangelho de São Lucas que vai nos dizer que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré, a uma virgem de nome Maria, transmitindo uma mensagem. Nós vemos aí a encarnação do Verbo, que Santo Afonso, de modo muito poético, de modo muito bonito, vai enxergar nesta encarnação, nesta anunciação, nesta vinda de Jesus à Terra, a experiência de amor humano e amor divino. Deus, que se fazendo homem, quer fazer a experiência que toda a humanidade faz e quer nos amar com amor humano e divino, numa experiência profunda. A encarnação do Verbo nada mais é do que a síntese do amor de Deus, que nos ama, que nos acolhe e que quer fazer a experiência da vida humana, da beleza de se ter uma família, um lar e uma experiência. Traçar a vida humana como projeto. O que para Jesus é um projeto redentor e que para nós é uma experiência de viver a humanidade de maneira mais significativa e simbólica, à luz de Deus, à luz do sagrado, à luz do divino. Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador, quando toma esta devoção e faz dela um dos pilares da espiritualidade redentorista, ele nada mais quer do que, primeiro, valorizar a vida humana, olhando para o menino Jesus ali na manjedoura, nos momentos iniciais da vida dele. Ele quer valorizar a vida humana, a pessoa humana. E depois quer dizer para nós o quanto Deus nos ama. A experiência do nascimento na gruta de Belém, da encarnação do Verbo, Deus que se faz homem, que se faz experiência humana, humano e divino no meio de nós. Santo Afonso quer destacar a beleza de um amor de um Deus que nos ama tanto, tanto,
que quis se fazer homem no meio de nós, fazendo essa experiência de maneira plena e total. O pilar da encarnação quer dizer para nós que Deus nos ama e nós devemos amar a Deus. Irmão André Luiz, nós redentoristas repetimos assim, quase que dizendo de uma maneira resumida, que Santo Afonso tinha presépio, cruz, sacramento e a ressurreição. E Nossa Senhora, presépio, a encarnação do Verbo. Coloque-nos diante desta realidade tão bonita, por isso nós queremos agradecer muito a sua presença. Irmão Luiz, muito obrigado. Aqui no programa Redenção, sempre destacamos e reservamos esse momento aqui para falarmos da devoção à Virgem Maria. Santo Afonso nos ensinou e nos ensina, sim, a acreditarmos na intercessão de Nossa Senhora. E no Glórias de Maria, hoje vamos falar que Nossa Senhora, Maria, foi preservada da mancha original. E tem uma parte lá no Glórias de Maria que diz assim, ó: os outros tiveram um Redentor que os livrou do pecado já contraído. Porém, a Santíssima Virgem teve um Redentor que, em sendo seu filho, a livrou de contrair o pecado. Nossa Senhora, sem mancha do pecado original, ela nos aponta sempre Jesus, não é, Padre Everson? Eu achei muito interessante a maneira como Santo Afonso reflete sobre o papel de Nossa Senhora como mãe do Redentor. E ele diz, olha, o Senhor, Deus, nos deu o preceito de honrar os nossos pais. Ele próprio não quis deixar de observá-lo ao fazer-se homem. De que maneira? Honrar sua mãe, preservando-a de todo e qualquer pecado. Foi a maneira como Jesus, que tinha a natureza humana, obedecer o mandamento da lei de Deus. Como fazemos em todos os nossos programas, temos um olhar sobre a vida de Santo Afonso. Santo Afonso que deixa tudo para se preocupar com as coisas de Deus, então contrariando a vontade do Pai, principalmente, mas de toda a família, ele se dedica, assim, com muita intensidade aos estudos eclesiásticos. Vamos ouvir. Santo Afonso, mesmo contrariando a vontade de seus pais, dedicou-se aos estudos eclesiásticos, aprofundando-se no Evangelho de Cristo. 3 anos depois, foi ordenado sacerdote aos 30 anos de idade. Os primeiros anos de sacerdócio de Santo Afonso foram marcados pela compaixão aos mais necessitados. Ele atendia os marginalizados de Nápoles e fundou as chamadas Capelas da Tarde, locais onde eram proclamadas a palavra de Deus e prestavam serviços educativos e de apoio à comunidade. A partir daí, dedicou a sua vida aos pobres da cidade. Em 1729, Afonso deixou a sua família para viver no Colégio Chinês de Nápoles, onde pôde iniciar sua experiência missionária. Em 1730, ele já tinha se tornado o pregador mais conhecido da região, mas a exaustão do trabalho missionário comprometeu a sua saúde.
Que bênção de Deus é poder compartilhar os ensinamentos de Santo Afonso com você aqui no programa Redenção. Estamos crescendo juntos, não é mesmo? E hoje o pensamento vai falar muito comigo e com você. Santo Afonso diz assim, para que uma alma se dê totalmente a Deus, 3 são os meios principais. Fugir de todos os defeitos, mesmo os mínimos, vencendo toda mínima vontade desordenada, abstendo-se da curiosidade de ver e ouvir, daqueles pequenos gostos sensíveis, da palavra tola e inútil e coisas semelhantes. Dentre as coisas boas, escolher sempre a melhor, aquela que mais agrada a Deus, aceitar das mãos divinas, na paz e no agradecimento, as coisas que não satisfazem ao nosso amor próprio. Verdadeiro ensinamento em Padre Everson de Santo Afonso. E um ensinamento muito realista. Santo Afonso, ele tem uma preocupação para que nós façamos sempre a vontade de Deus, né? Correspondamos ao que Deus espera de nós. Então não nos esqueçamos que ele coloca como base da nossa resposta à oração. Quem reza se salva, quem não reza se perde. Nós poderíamos quase dizer, quem reza se santifica, quem não reza não se santifica. Mas Santo Afonso vai, assim, olhando a realidade bem concreta, né? Eu faço questão de voltar a esses 3 meios que ele diz. Fugir, primeiro, fugir de todos os defeitos, a gente ter consciência de que precisamos lutar. Segundo, dentre as coisas boas, escolher sempre a melhor. E terceiro, aceitar das mãos de Deus, na paz e no agradecimento, coisas que não satisfazem ao nosso amor próprio. Quer dizer, fazer a vontade de Deus. É que Santo Afonso repetia sempre, la vontade de Dio, a vontade de Deus. E diante desses ensinamentos de Santo Afonso, nós nos colocamos em oração e pedimos a graça de Deus, porque só com a graça de Deus é que nós conseguimos trilhar esse caminho de santidade, nos aproximando cada vez mais de Deus. Vamos rezar, Padre Everson? Então, com Santo Afonso, rezemos, né, Caísa? Sim. Palavra de Deus encarnada, pelos méritos de vossa humildade, livrai-me da soberba e dai-me participar de vossa santa humildade. Senhor, pelo desprezo que sofrestes em vossa paixão, dai-me a graça de viver e morrer na humildade, pois que humilhado vivestes e morrestes por mim. Por vosso amor estou pronto a ser desprezado e abandonado por todos, mas sem vós nada posso. Dai-me o desejo de vos agradar, fazei que vos ame ardentemente. Dai-me a paz no sofrimento, a resignação em todas as adversidades. E tudo espero de vós, Maria, minha rainha e minha mãe, que sois o refúgio dos pecadores. Amém. Que a cada dia, Padre Everson, eu, o Senhor, todos nós, tenhamos essa graça de confiar na bondade do nosso Deus que nos leva a vencer todas as nossas incapacidades, fraquezas e que ao vencendo tudo isso possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor e nos entregar, não é, Padre, inteiramente a Ele. E, sem dúvida alguma, o maior desejo de todos nós é a santidade. E eu gostaria de terminar lembrando o porquê o programa de hoje, para nós nos convencermos que para tornar-nos santos, nós temos necessidade de nos entregar, nos doar inteiramente a Deus. E para isso precisamos sempre da proteção de Nossa Senhora, mas precisamos da bênção de Deus, da força de Deus. Por isso, ao final desse nosso momento de intimidade do nosso programa, quero pedir a bênção de Deus para todos nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado para todos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos o meu abraço carinhoso, fraterno para todos. Fiquem com Deus. Que fiquemos na graça e no poder do nosso Deus. Deixo aqui também o meu abraço e a gente sempre conta com a sua companhia aqui no programa A Redenção. Até mais!